Fala pessoal, beleza? Vou passar um recadinho bem rápido aqui, tá? Caso você tenha parado aqui nesse vídeo porque seu equipamento estragou e precisa de algum reparo, acesse o site www.gtecinf.com.br. Eu vou deixar aqui na tela e vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Esse é o nosso site oficial. E além de mostrar a unidade mais próxima de você, também tem a fila de cada unidade, mais ou menos quanto tempo demoraria para consertar o seu equipamento, tá? Você também consegue algumas respostas no nosso FAQ dentro do site ou até mesmo conversando com os nossos atendentes pelo WhatsApp ou através do nosso telefone 0800 444 4343, tá? Bem rápido, tranquilo, bem fácil, tudo lá no site, certo? A gente trabalha de segunda a sexta-feira em horário comercial, certo? Das 8 às 18 horas. E tem mais uma coisa, em alguns casos a gente consegue passar uma estimativa, tá? A estimativa do valor do reparo, certo? Isso lá pelo WhatsApp, beleza? Agora você pode seguir o vídeo, valeu! Bom, beleza? Bora aí para mais um vídeo. Quem não me conhece, eu sou o João Pedro, técnico aqui da GTEC da unidade de Barueri. E mais uma vez aí tô aí para mostrar um pouco do nosso dia a dia, beleza? Mas, antes de falar do equipamento, se inscreva no canal aí, tá? Ative o sininho para receber as notificações e comente no vídeo, certo? Bora lá então. Hoje eu tô com esse tanque de guerra aqui, tá? PlayStation 3, modelo 7, né? O modelo aí mais cobiçado pelos colecionadores, tá? Primeira versão aí que saiu do PlayStation 3. E ele tá com o famoso defeito Y-Lodge, né? Que é esse defeito aqui. Se eu pegar bem o LED Standby, se eu tento ligar o videogame, ele já faz a transição entre o LED vermelho pro verde, né? Indicando que ele ligou, só que ele já cai pro amarelo e desliga, tá? Aí é a famosa luz amarela da morte, que o pessoal chama. E vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse cara. O que acontece? O cliente ele relatou que ele estava superaquecendo, tá? E ele mesmo tentou desmontar o videogame. Na verdade, tentou não, ele mesmo desmontou o videogame, né? Para realizar a limpeza e troca de pasta térmica. Mas na hora que montou, o videogame parou de funcionar, tá? Então antes ele estava funcionando, porém superaquecendo. Pós desmontagem e montagem, ficou com esse defeito aqui, tá? Gente, esse defeito aqui pode ser muita coisa, tá? Até fonte com defeito nessa versão do videogame pode causar esse sintoma, certo? Só que eu vou desmontar ele aqui e vou mostrar pra vocês o porquê que aconteceu esse problema aqui, né? Após o cliente fazer a desmontagem, beleza? Vou explicar aí um passo importante para quem pensa em desmontar o videogame, tá? Mais especificamente Play 3, independente da versão Fat, Slim, Super Slim. Vou mostrar o cuidado que tem que ter numa etapa aqui da desmontagem para evitar esse tipo de problema, beleza? Então vou desmontar o game aí, tá bem conservado, tá bem bonito, Black Piano, tá? Tá quase com nenhum risco, tá? Afinal vocês sabem que Black Piano risca demais, tá? E aí, fazer a desmontagem dele e vamos ver como que tá por dentro, beleza? Bom, gente, eu já desmontei o console aqui, tá? Testei outra fonte, tá? Não funcionou. Já imaginava que trocando a fonte não ia funcionar. Por quê? Como eu falei anteriormente, o cliente falou que estava superaquecendo o videogame e após a desmontagem ele parou de funcionar. O principal erro do pessoal ao desmontar PlayStation 3, tá? O pessoal que não conhece, é nessa etapa aqui, ó, onde você vai retirar a placa do dissipador, tá? Ele trabalha com um fã bem grande, tá? O cooler do videogame é muito grande, certo? Aqui a placa vai destravar fácil porque já foi mexida, tá? Já aplicaram tântalo aqui já trocaram os neck-toquinhos por tântalo, tá? Já mexeram bastante na placa, tem marca de solda, tá? Foi bem judiado o videogame já, infelizmente, tá? A dica é o seguinte: o PlayStation 3 de fábrica ele vem com uma pasta térmica branca, tá? Mas não é a pasta térmica branca que vocês são acostumados a ver aqui nos vídeos da GTEC, aquela que é a base de silicone, que é horrorosa. A pasta térmica aqui ela é de boa qualidade, tá? O Play 3 Fat, o Play 3 Slim vem com a pasta térmica branca, o Play 3 Super Slim ou Ultra Slim, né? O pessoal geralmente fala os dois nomes, vem com a pasta térmica azul. Ela, assim como a GD900 que a gente utiliza, com o tempo ela é em pedra,
tá? Se ela é em pedra, o dissipador acaba ficando meio que preso ao cobre, tá? Igual aí o pessoal pega a placa-mãe AMD, que a pasta térmica ressecou, e aí você vai tirar o cooler. Se você não tirar com cuidado, o processador sai junto e acaba danificando o pino do processador. O conceito é o mesmo. Essa placa aqui, ela vem muito bem presa. O jeito certo de você desmontar é, ou você esquenta um pouco essa região aqui para meio que amolecer a pasta térmica e você subir a placa, ou com uma chave você pode vir aqui e destravar a placa. Você só dá uma leve alavancada, a placa vai soltar e vai sair. Por que eu falo isso? Provavelmente o cliente, na hora de tirar, não fez nenhuma dessas duas recomendações que eu passei agora há pouco. Ele simplesmente pegou e puxou a placa para cima. No que ele puxa, ó, percebam o tamanho da placa, tá? A placa é grande, a placa é bem robusta, ela não é tão grossa se você olhar aqui pela lateral, ou seja, empena muito fácil. Só da pessoa pegar e forçar ela, fazer esse movimento aqui, ela vai empenar e vai causar solda fria no processador, vai trincar a solda do processador, tá? Então vamos lá. Essa edição aqui da placa, como eu falei, é o que mais o colecionador vai atrás. Por quê? Essa placa aqui, ó, o que acontece? Se a gente dividir ela em duas partes aqui, daqui pra cá a gente tem um PlayStation 3, daqui pra cá a gente tem um PlayStation 2, tá? Então ele é retrocompatível. Se você colocar um jogo de Play 2 original aqui, ele vai funcionar de boa. É por isso que é a versão que o pessoal que coleciona mais vai atrás, certo? Mas também é a versão que é mais chata de fazer rebalem, tá? Já fizeram o delete do videogame, tá? Onde tiraram a chapa e HS aqui dos processadores. A gente tem o processador de dados, né, que é a CEL-B, e o processador gráfico, que é o RFX. Já tiraram, né, fizeram o delete aí. Vamos torcer para não terem danificado, tá? Porque a cola que vem de fábrica é muito forte, tá? Então para você vai escapar aqui alguma ferramenta, bater no processador e arrancar a trilha é muito fácil, tá? Então a gente corre esse risco também. Vou fazer as medições, tá? A placa tá bem judiada, certo? Infelizmente. Esse daqui, ó, conector do flat do drive. Meu, o pessoal cisma em quebrar esse conector, tá? E já peguei vários desde quando eu comecei a mexer com videogame, e a maioria, uns 80% do videogame que eu desmonto, danificam esse conector. E para trocar, teria que ter uma sucata ou comprar um conector novo. Você não acha sucata, você não acha conector novo para comprar, beleza? Então, vou dar uma analisada na placa, tá? Vou dar uma limpada nela, ela tá bem feinha, mas muito provável é que eu vou ter que fazer o rebalhe, tá? Não vou ter pra onde correr, tá? E não adianta eu fazer rebalhe só de um processador, eu tenho que fazer dos dois. É por isso que muita assistência hoje em dia não pega mais esse tipo de videogame pra fazer, não pega Play 3 pra fazer, tá? Por quê? É um videogame que demanda muito tempo, tá? É um videogame que não é fácil de fazer o rebalhe, é um videogame que você tem que fazer os dois processadores e você acaba não ganhando muito em cima desse videogame, tá? Então o pessoal, eu conheço muito técnico que parou de trabalhar com ele, certo? Porque não adianta eu fazer só o rebalem de um e não fazer do outro. Como eles têm o mesmo tempo de vida, por assim dizer, eles trabalham em conjunto, se eu fizer o rebalem em um, o outro vai parar em pouco tempo. Então o recomendado é fazer nos dois, certo? Vou analisar a placa, vou dar uma limpada nela, e se realmente for o rebalem, a gente volta já sacando um dos processadores, beleza? Eu fiz a remoção aqui dos dois processadores, tá? Tanto da CEL, né, CEL-BE, quanto do RFX. Aqui também eu removi todos os tântalos que foram instalados, tá? Tanto de um lado da placa quanto do outro. Por quê? No momento que eu aquecesse a placa na Ronton para poder fazer a remoção dos processadores, os capacitores iriam cair, tá? Os capacitores de tântalo. Então eu vou refazer esse serviço aqui na hora que eu acabar o rebalhe, tá? Então eu quero mostrar para vocês o seguinte. Estou com o microscópio aqui, ó, os dois processadores estão aqui. Também vou mostrar para vocês, tá? Ó, aqui é onde o RSX, né, o processador gráfico é soldado. Vocês
estão vendo a solda aqui, ó? A solda escura quer dizer que a solda está gasta, tá? Isso daí é normal. Porém, se a gente verificar essa região aqui, deixa eu ver se estou vendo certo. Ó, porém, aqui nós temos vários pads brilhantes, né? Isso indica o quê? Esses pads perderam totalmente a solda, tá? Perderam totalmente o contato com a esfera, consequentemente o contato com o chip, tá? Então olha a quantidade aí, olha a diferença de esferas que estão apenas gastas, né? Vamos ver, então está acinzentada aqui, mas a esfera está aqui, certo? Porém, olha a quantidade de pads que perderam a comunicação, tá? Então, muito provável que isso tenha ocasionado o sintoma que vocês viram, certo? Por causa da torção que a placa sofreu quando o cliente foi desmontar, tá? Deixa eu ver aqui, o outro processador não tem tanto assim, tá? Mas onde está mais gritante, por assim dizer, é no processador gráfico, tá? Deixa eu mostrar ele aqui. Ó, tô com ele aqui. Esse daqui é o RSX, é o processador gráfico. Vamos lá. Ó, também a quantidade de esfera que já perdeu o contato com ele. Se vocês repararem bem, tem esfera que está completa no chip, que é justamente aonde perdeu o contato na PCB. E tem esfera que está completa na PCB, que foi justamente que perdeu o contato com o chip, tá? A esfera ela chega a sair inteira, ela fica presa um em um ou outro, tá? Então a gente teve muita perda de comunicação aí, ó, bastante mesmo, certo? Então vou fazer o rebalem dos dois chips, tá? Aqui também, ó. Então vocês vão falarem aqui no outro chip também não tinha perda de comunicação, tá? Ó, não chega nem a estar brilhando igual aos outros. O que está brilhando significa que ele perdeu o estanho, ele perdeu a comunicação, mas o pad está intacto. Aqui ele já tem oxidação, tá? Então é por isso que eu falo, pegou o PlayStation 3, não pode ter preguiça, você tem que fazer o rebalhe nos dois chips, tá? Dá trabalho, é uma placa muito robusta, tá? Uma placa que empena fácil, se você não souber o manuseio dela. Então, se é para fazer o serviço, tem que fazer bem feito, porque senão o videogame volta a dar problema, certo? E ainda assim, eu ainda corro o risco de fazer todo esse trabalho e não dar certo o videogame, infelizmente. Por quê? Essa torção pode ter danificado permanentemente algum processador, tá? Fora a quantidade de tântalo que tinha instalado, tá? A gente não sabe se a olho nu foi instalado corretamente, tá? Mas a gente não sabe o processo de instalação, tá? O processo de teste, tem muita coisa aí que a gente tem que levar em consideração, tá? Então a gente vai fazer o nosso melhor aí para tentar solucionar esse problema, beleza? Então vou fazer a limpeza da PCB, vou fazer o rebalem dos dois processadores, tá? Eu vou ter que lavar essa placa, nossa lavadora ultrassônica, porque a placa está muito suja, tá? Então a gente tem que entregar para o cliente o mais próximo do original possível, fora que a lavagem ultrassônica vai ajudar aí a limpar os demais componentes BGA. A gente tem chipset, a gente tem o processador do PlayStation 2, a gente tem as memórias, tá? A gente tem também o chipset aqui, tá? Então a gente vai fazer uma lavagem nela antes de soldar o chip, tá? Então a gente já volta com a placa limpa, com os pads limpos, né? Os chips prontos, já no jeito pra gente só soldar, voltar os tântalos e testar para ver se a gente consegue resolver essa bomba aqui, beleza? A gente já volta. Bom, gente, ó, dando continuidade aí, são algumas horinhas desse equipamento. Já lavei a placa, tá? Na nossa lavadora ultrassônica. Ela tá bem limpa, tá? Pra vocês verem aí. Só o brilho, né, dela. Os dois lados aí. Já limpei os pads, tanto do RSX quanto da Cell. Uns pads foram rompidos, tá? A gente tem aqui uns dois pads do RSX e dois pads da Cell, mas são neutros, então eu não preciso refazer essas trilhas, tá? Mais um caso também
proveniente aí da torção que a placa sofreu quando o cliente alavancou para poder remover, né, separar a placa do dissipador, certo? Aqui também já tem os dois processadores prontos, tá? Ó, eu tenho aqui o RSX, né, com o processador gráfico, tá limpo, com as esferas novas, tá? E o mesmo vale aí para Cell, que é o processador de dados do PS3, tá? Com as esferas novas aí, limpo. E agora eu vou partir para soldagem, tá? Vou soldar os dois processadores, vou voltar os tampos, né? Então vou deixar a placa no jeito, né? Já com os dois processadores, já com os tampos, para a gente ir pro primeiro teste, para ver se a placa volta a funcionar, beleza? Ó, vamos dar continuidade aqui nesse videogame, tá? Para vocês não vai aparecer aí, mas faz 2 dias já que eu parei de mexer com ele, tô voltando agora, até porque eu tive que parar para fazer os serviços, tá? O que acontece? Vocês perceberam aí que eu só soldei os processadores, mas não voltei com os capacitores de tântalo. Por quê? Para minha infelicidade, no que eu soldei o processador de dados, né, que é a Cell, ele entrou em curto, tá? Vou mostrar para vocês aqui se dá para pegar aí certinho. Dá sim. Vamos lá. Primeiro eu vou medir a impedância aqui do VRM do RSX, tá? Que é o processador gráfico. Ó, aqui a gente tem cerca de 2 ohms, tá? Essa é a impedância correta para esse circuito, tá? E eu deveria ter também 2 ohms no processador de dados, na Cell. Então aqui medindo aqui, eu tenho um curto, tá? Esse multímetro que eu uso aqui, se eu unir as 2 pontas de prova, eu tenho o mesmo valor. Eu cheguei a injetar tensão aqui, já tem 1 volt, tem um consumo altíssimo de corrente na fonte, indicando que o processador já era, tá? E até dá para trocar o processador, mas não compensa, tá? Porque assim como os outros consoles da Sony, né, as outras versões do PS3 e até mesmo o PS4, o processador é codificado com outros componentes, tá? Então é difícil encontrar processador bom. Essa placa aqui é muito grande, então a chance de você migrar o processador de uma placa, né, os componentes de uma placa para outra, é arriscado, tá? Porque pode danificar no meio do processo aí. E para o cliente não sair no prejuízo, tá? Infelizmente é uma coisa que pode acontecer, afinal aqui a gente trabalha com tentativa de reparo, tá? Não é garantido que sempre vai dar certo. É lógico que o ideal, né, a gente sempre torce para conseguir resolver o problema do cliente, mas há casos aí que acaba não dando certo, tá? Então o cliente não saiu no prejuízo, né? A gente conversou com ele, tá? E eu fiz a seguinte proposta: eu tenho uma placa dessa aqui, exatamente a mesma placa, né? Esse modelo COK001. Conversei com o cliente, tá? E dei a sugestão para ele do seguinte: de eu tentar consertar a minha placa utilizando os componentes da placa dele, tá? A gente deu essa opção para o cliente e o cliente aceitou, tá? Como eu falei, quem tem esse modelo de videogame é muito difícil não querer consertar ele, porque é a versão que o colecionador mais gosta de ter, justamente por causa dele ter embutido na placa aí uma placa de PlayStation 2, tá? O cliente aprovou, tá? Então essa placa aqui eu vou encostar, nem terminei o serviço aqui, vou partir para minha placa, eu não vou mostrar o processo de reparo dela, até porque eu não sei quanto tempo que eu vou levar, tá? Mas eu vou tentar consertar ela. Se eu conseguir, né, se o videogame voltar a funcionar, eu volto e mostro para vocês o que eu tive que fazer para fazer com que a placa volte a funcionar, beleza? Porque se der certo, eu também deixo o cliente ciente, tá? Se a gente troca a placa, a gente tem que reinstalar o sistema do videogame. Se a gente reinstalar o sistema, todos os dados do cliente são apagados, tá? Então o cliente está ciente disso. A gente tenta ser o mais transparente possível com o cliente, tá? A gente passa todas as situações, tá? Tudo que pode acontecer, tudo que é arriscado, o cliente concordando, a gente dá
continuidade com a tentativa de reparo, beleza? Então eu falei de tudo para consertar outra placa, eu conseguindo, a gente bota o videogame em teste, tá? E aí eu explico para vocês o que eu precisei fazer para deixar a outra placa funcional, fechou? Bom, gente, videogame funcionando, tá? Meu, deu um trabalho danado, tá? Eu tô nele aqui já vai fazer horas, tá? Então, como eu falei, eu vou explicar o que eu tive que fazer nesse videogame. Primeiro, a placa que eu tinha aqui estava em boas condições, estava até em melhores condições que a do cliente. Eu tinha uma falha só de superaquecimento, tá? Então eu corrigi essa falha de superaquecimento. Tanto que o videogame estava disparando fã em 100%, tá? A placa, corrigi essa falha. O que mais me deu trabalho foi o seguinte: essa placa aqui. Essa placa aqui, para quem não sabe, é a PCB responsável por controlar o drive do videogame, tá? E a placa que eu tinha, por mais que ela estivesse em boas condições, ela passou em assistência, onde deram conta de danificar o flat que faz a comunicação entre a PCB e a placa-mãe do videogame. Esse dano ao flat causou um retorno para a placa e a placa não estava puxando o disco, tá? Como é uma placa que a gente não tem acesso a board view, acesso a esquema elétrico, fica muito difícil consertar ela, tá? Porque a gente não sabe o que exatamente está com defeito. Então, para agilizar o serviço, o que eu fiz? Essa placa do cliente estava boa, estava puxando o disco, estava funcionando normal. Porém, essa placa é codificada com o videogame. Se eu simplesmente trocar essa placa aqui, o videogame vai puxar o disco, vai rodar o disco, vai acender o LED aqui azul indicando que um disco foi reconhecido, porém ele não vai reconhecer o jogo, tá? O que eu tive que fazer? Um processo que a gente chama de remarry, que é o recasamento do drive, tá? Onde a gente faz o recasamento do drive e faz com que ele passe a ser reconhecido pela placa-mãe e consequentemente volte a funcionar os jogos. Tá, é isso que me deu muito trabalho, porque a última vez que eu mexi com esse tipo de serviço deve fazer aí uns 4 anos, tá? Então há 4 anos atrás eram ferramentas específicas que a gente tinha que utilizar para poder fazer esse tipo de serviço. Tinha que ter uma ferramenta chamada 3 Flash, que a gente faz o downgrade do videogame, e tinha que ter um pendrive chamado Amaze Break, que a gente fazia o videogame entrar em FSM, né, para poder fazer todo esse processo, ferramentas caríssimas, tá? Hoje em dia, como mudou muito esse bloqueio do videogame, né, eu consegui resolver isso tudo via software, tá? Mas mesmo assim levou umas 2 horinhas aí até eu me atualizar, até eu estudar para ver como é que funcionava esse recasamento do drive através de software, tá? Então eu apanhei um pouquinho aqui, mas no final acabou dando certo, tá? Então essa daqui é a placa da nossa placa-mãe, antiga placa-mãe, né? Porque essa daqui vai ficar pra gente, porque não tá funcionando o jogo nem nada, tá? Troquei o drive aqui, é do cliente, a gente só trocou a placa-mãe e trocou a placa do drive. O restante aqui é tudo do cliente, tá? Tudo funcionando ok. O videogame tá em teste, tá? O cliente usa um HD de 1 TB, então eu vou ver aqui, mas eu acho que eu vou fazer desbloqueio pro cliente, tá? E instalar uma loja ou outra para ele conseguir baixar o jogo aqui, tá? Afinal, o pessoal hoje em dia não usa tanto o Play 3 para jogo físico, usa mais para jogo digital, tá? No desbloqueio você consegue instalar várias lojas aí, onde você baixa o jogo diretamente da internet pro seu HD, e aí você consegue rodar a mídia e jogar online tranquilo, beleza? Mas eu fiz esse processo porque o foco é entregar o videogame pro cliente o mais original possível, funcionando 100%, beleza? E é isso aí, tá? Essa daqui é a placa antiga do cliente. Como conversado com ele, vai ficar como sucata pra gente aqui, tá? Sucata ajuda demais a consertar outros. Essa daqui não tem como consertar porque gera o processador, mas independente disso, vários outros componentes aqui a gente pode utilizar para salvar outros videogames. Fechou? E é isso aí. Demorei uns 3 dias para gravar esse vídeo, tá? Deu muito trabalho. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? E é isso aí. Mais um pra conta. Esse aqui deu um trabalhão, mas no final deu certo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se inscreva no canal aí para receber as notificações, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho, né? Quer dizer, tô até perdido, a cabeça até doendo aqui, tá na hora de ir embora já quase.
Comentem no vídeo, tá? Os comentários ajudam demais a gente a gravar novos vídeos aí, tá? Comentem aí se vocês curtiram esse reparo diferente aí, beleza? Quem vê equipamento, o 0800, tá? Tem o site também, entra no site lá, fala com a versão Robô do Getúlio, tá? No site tem as filas de cada unidade, então vê lá a fila que está mais tranquila, manda para a unidade mais próxima ou com a fila mais tranquila para você ter o seu equipamento consertado mais rápido, por assim dizer, tá? De preferência, manda pra gente aqui que você vê o que a gente faz de tudo pra resolver o seu problema, nem que a gente bata a cabeça aqui por horas, beleza? E é isso aí, mais um pra conta. Não vou falar bora pro próximo porque eu já tô louco pra ir embora. Fechou? Mas é isso aí, amanhã, hoje é quarta-feira, então amanhã ainda tem muito chão, beleza? Pessoal, valeu ao cliente, cara, vai voltar pra sua coleção aí, porque quem gosta de videogame é só colecionador, e o cliente falou que ele coleciona videogame, justamente por isso que ele autorizou o reparo. Fechou? Cliente, obrigado aí pela sua confiança, tá? Vai receber esse monstro de volta funcionando. Pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo, valeu, até a próxima.